Você já se perguntou por que acorda todos os dias e faz exatamente as mesmas coisas? Levanta cedo, enfrenta o trânsito, trabalha horas seguidas, paga contas e, no fim, repete tudo de novo. E então, um dia, a vida simplesmente acaba. Só que o mais assustador não é o fim. É o fato de que essa rotina previsível começa muito antes do que a gente imagina. Tudo tem início ainda na infância, na escola, um lugar onde, em vez de formar pensadores, nos ensinam a obedecer sem questionar, competir, não colaborar, repetir, não refletir. Desde cedo, somos treinados para sermos peças encaixadas num sistema que só precisa que a gente funcione, mas nunca questione por quê. Carl Jung já dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Esse vídeo é um convite para tirar a venda dos olhos. Você vai entender como fomos programados para viver uma vida sem sentido. E, mais importante, como escapar antes que seja tarde demais. Se esse assunto te incomoda, ótimo. Era para incomodar mesmo. Porque talvez esse desconforto seja o primeiro sinal de que você está, finalmente, começando a acordar. O que a gente chama de vida normal começa ali, entre carteiras enfileiradas e quadros negros. É sutil. É invisível. Mas, desde a primeira vez que sentamos em uma sala de aula, nossa mente começa a ser moldada. Não nos ensinam a pensar. Nos treinam a obedecer. Não nos incentivam a sonhar. Nos ensinam a competir. A escola, que deveria ser o berço da liberdade, virou fábrica de conformidade. Provas padronizadas, horários rígidos, regras absurdas que ninguém pode questionar. Mas o que estamos realmente aprendendo ali? Estamos aprendendo a seguir ordens, a pedir permissão, a competir com quem está ao lado em vez de colaborar. Somos treinados como ratos em um labirinto, onde o prêmio é um papel chamado diploma. E quando finalmente conseguimos, descobrimos que só ganhamos o direito de correr, numa roda maior. O mais perverso é que nos fazem acreditar que isso é o certo, que esse é o único caminho para o sucesso. Mas sucesso para quem? Para o sistema. Porque sucesso nesse jogo é trabalhar 40 anos, pagar impostos, consumir o que mandam e jamais se perguntar: por que estou fazendo isso? A escola ensina a levantar a mão para ir ao banheiro, mas não ensina a levantar a voz diante de uma injustiça. Ensina fórmulas, mas não filosofia. Ensina datas de guerras, mas não ensina a lidar com ansiedade. A armadilha começa cedo. Você entra cheio de imaginação e sai com medo de errar. Sai preparado para obedecer, mas sem coragem de viver com verdade. E então começa o ciclo. Trabalhe, consuma, repita. A prisão é invisível. A porta está aberta, mas ninguém sai. Você vai da escola para a faculdade, da faculdade para o emprego, do emprego para a rotina. Mas o que te espera lá fora não é liberdade. É só uma cela com paredes diferentes, decorada com boletos, metas, horários e um monte de expectativas que nunca foram suas. Você acorda cedo, se esgota no trabalho e no tempo livre, consome. Netflix, delivery, compras por impulso. Produza, gaste, se endivide. E produza de novo. Tudo está conectado. Porque o sistema não quer que você pense, ele só quer que você funcione. Você vira um número numa planilha, um CPF com limite de crédito, um crachá que pode ser desativado a qualquer momento. E o mais cruel, você aprende a achar isso normal. Se sente até culpado por querer parar, respirar, viver com mais calma. Nietzsche dizia: o homem moderno acha que é livre, mas é escravo das próprias rotinas invisíveis. E é verdade. A maioria vive assim por décadas. Acorda cedo, enfrenta o trânsito, suporta chefes abusivos, tudo para pagar contas que nunca param de chegar. Seguem um roteiro que nunca escreveram, mas aceitaram como se fosse a única forma de viver. E o pior, esse roteiro é vendido como vida normal. Como se adiar sonhos, sufocar vontades e maquiar frustrações com o consumo fosse o máximo que a gente merece. Quando se aposentam, se ainda estiverem vivos, já perderam quase tudo
saúde corroída, sonhos esquecidos e a vontade de viver. Essa morreu muito antes do corpo. O tempo passou, a alma apagou. A liberdade nunca chegou. Viveram como ratos, correndo em círculos dentro de uma gaiola invisível, obedecendo ordens, acumulando cansaço, vendendo a vida em parcelas mensais. E quando morrem, morrem como viveram, endividados, exaustos, esquecidos, com o túmulo financiado em 12 vezes sem juros, como se até a morte tivesse que entrar no carnê. Essa é a corrida, a famosa corrida dos ratos. Uma competição silenciosa, onde ninguém sabe ao certo por que corre, onde status vale mais que propósito. E pressa é confundida com progresso. Todos correm, mas ninguém chega. Todos competem, mas ninguém vence. E aí vem a pergunta que martela na consciência como um sino. Você corre porque quer, ou porque foi condicionado? Se você nunca parou para questionar esse sistema, talvez já esteja dentro dele até o pescoço. Talvez tenha confundido rotina com destino. Talvez esteja chamando de vida, o que, na verdade, é uma prisão social disfarçada de estabilidade. Mas a boa notícia é: ainda dá tempo de sair. Só que sair exige coragem. Coragem para desaprender. Para recusar o que todo mundo aceita. Para viver com verdade, mesmo que doa. Porque a liberdade não está no fim da corrida. Ela começa no momento em que você decide parar de correr. Parar de repetir o que esperam de você e começar a viver o que realmente faz sentido para sua alma. Só que liberdade, apesar de linda nos discursos, é assustadora na prática, porque ela exige responsabilidade e, principalmente, exige disposição. Quando você começa a despertar, percebe o quanto foi condicionado. E aí surgem perguntas difíceis. Por que eu vivo assim? Por que aceito uma vida que me adoece e me esgota? E é aí que vem o choque. Pensar fora da jaula dói. Dói porque você vai sentir culpa, medo, insegurança. As pessoas ao seu redor não vão entender. Vão dizer que você mudou, que está estranho. E elas vão ter razão. Porque você começou a enxergar a gaiola onde elas ainda dormem. O filósofo Kierkegaard dizia: a angústia é o vértice da liberdade. É esse desconforto que começa a empurrar você para fora da corrida. Mas romper com o sistema não é fácil. Porque não é uma fuga física. É um rompimento mental. O medo do desconhecido foi projetado para ser maior do que o sofrimento conhecido. E por isso, tantos preferem continuar presos, desde que a cela tenha Wi-Fi, ar-condicionado e um salário no fim do mês. A vida parece funcionar. Você acorda, cumpre tarefas, bate metas, recebe o pagamento e no fim do mês repete tudo. Dizem até que você tem sorte, que deve ser grato por ter um emprego, como se isso bastasse. Mas o que ninguém vê, ou finge não ver, é que, por dentro, você está morrendo aos poucos. Um pedaço da sua essência se dissolve a cada dia. Você sorri para o chefe, mas silencia diante das próprias vontades. Obedece ordens, mas ignora seus sonhos. Cumpre metas alheias enquanto sua própria vida passa no piloto automático. Você consome para anestesiar o vazio e chama isso de recompensa. Mas aqui vai uma verdade dura, crua, que quase ninguém quer ouvir. A liberdade tem um preço, e esse preço é alto. Exige algo que poucos estão dispostos a abrir mão: a antiga identidade. Para ser livre, você vai ter que matar o você que foi domesticado desde cedo. O você treinado para agradar, obedecer e nunca incomodar. Aquele você que aprendeu a engolir tudo em silêncio, a consumir sem pensar, a seguir padrões sem nunca se perguntar: isso faz sentido para mim? Ser livre não é fugir do sistema. Porque, sejamos honestos, ninguém vai escapar completamente dele. Nem eu, nem você. A verdadeira liberdade começa quando a gente acorda. Acordar é perceber que a alienação é mais profunda do que parece. É entender que fingir que está tudo bem é uma forma de anestesia. Melhor encarar a dor da verdade do que viver adormecido no conforto da ilusão.
Romper com isso é deixar de aceitar como normal aquilo que nos foi ensinado, sem nunca termos escolhido. É sobre desconstruir crenças, desafiar tradições, abandonar o conforto do previsível. É sobre encarar o vazio que aparece quando você deixa de viver a vida dos outros e começa, finalmente, a descobrir a sua. E aí vem a pergunta que separa os corajosos dos conformados. Você está disposto a pagar esse preço? Porque, se não estiver, se escolher continuar agarrado à falsa segurança do salário fixo, do status social e da rotina previsível, então, aceite. Você vai continuar sendo só mais um rato correndo dentro da roda, chamando prisão de estabilidade, chamando sobrevivência de vida. E o mais trágico, no fundo, você sempre soube que merecia mais. Mas como quebrar o ciclo? Como viver com sentido? Sair da corrida dos ratos não é largar tudo e ir para o mato com uma barraca. Não é virar eremita, negar a tecnologia ou se afastar do mundo. É algo mais profundo, mais desafiador. É assumir o controle total da própria existência. É parar de ser engrenagem e virar arquiteto da própria vida. A maioria vive no automático. Acorda, corre, trabalha, volta para casa esgotada e repete. Chamam isso de responsabilidade. Mas, na real, é só obediência disfarçada de maturidade. É o medo de mudar que recebe o nome de vida adulta. Sair da corrida é trocar obrigação por intenção. É acordar sabendo por que está fazendo o que faz. É parar de simplesmente cumprir tarefas e começar a viver com consciência. E a pergunta que todos fazem é: por onde começar? Comece desconfiando do que te ensinaram como normal, porque quase tudo que é considerado normal é parte da prisão. Trabalhar das 8 às 18 em algo que te seca por dentro. Comprar um celular novo que você não precisa só para parecer bem-sucedido. Postar sorrisos falsos enquanto afunda em dívidas. Desconfie. A liberdade começa quando você questiona o que nunca foi questionado. Quando para de aceitar regras que nunca escolheu. Quando entende que repetir o que todo mundo faz não é viver, é obedecer. Aprenda a viver com menos coisas, menos distrações, menos expectativas que não são suas. Você não precisa de mais roupas, mais tecnologia, mais curtidas. Você precisa de mais clareza, porque quanto mais você precisa, mais preso está. A roda dos ratos gira movida ao consumo, e cada parcela no cartão é mais um elo na corrente invisível que te prende. Comece a simplificar. Menos dívidas, menos relações tóxicas, menos ruído e mais verdade, mais silêncio, mais escolhas conscientes. Redefina o que é sucesso para você. Esqueça o que disseram que é vencer na vida. Para uns é dinheiro, para outros, tempo. Para muitos é paz, e para alguns é só poder andar sem peso no peito. O que é sucesso para você? Responda isso com coragem. Depois, pare de correr atrás de metas que nunca foram suas. Carl Jung dizia: o que você não enfrenta em si mesmo, acaba encontrando como destino. Tudo o que você ignora, um dia volta. Vira crise, vira burnout, vira vazio. Por isso, crie suas próprias fontes de autonomia. Não dependa só de um sistema que pode te descartar a qualquer momento. Estude, leia, desenvolva habilidades. Aprenda a pensar criticamente. A escola não te ensinou isso. Ela te ensinou a seguir regras. Mas ninguém pode impedir você de aprender por conta própria. Cada conhecimento novo é uma chave. Uma chave para sair da cela onde te colocaram. Uma chave para quebrar as grades invisíveis que te impedem de viver com verdade. E talvez o mais importante, cerque-se de quem também quer escapar. Andar com gente anestesiada te faz dormir de novo. E quem dorme, obedece. Procure quem está acordado, quem questiona, quem tem brilho no olho, coragem na alma, verdade no peito. No começo, a fuga da corrida dos ratos parece solitária. Você vai parecer estranho, vai ouvir que está exagerando. Vai perder amigos que só estavam confortáveis na própria inconsciência.
Mas não precisa ser solitário para sempre. Quando você se liberta, você inspira. E quando inspira, encontra outros que também querem sair, ou que já saíram. E agora vem a pergunta mais importante. Você está disposto a ser livre? Ou vai continuar correndo até não sobrar mais nada além de um corpo cansado e uma alma vazia? A sociedade te ensinou a consumir, mas não a refletir. O trabalho te ensinou a produzir, mas não a viver. Ninguém te ensinou a ser livre. Mas talvez agora você esteja diante de algo raro. Um espelho, um desconforto, um convite. E como todo convite, você pode aceitar ou pode ignorar. Mas lembre-se, a corrida dos ratos só termina quando você decide parar de correr. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que ainda não acordou. E se esse conteúdo te despertou de verdade, comente aqui embaixo. Eu não corro mais. Vamos ver quantos ainda estão vivos por dentro.